Olá, boa noite, Rafael. Boa noite, Lahá. Boa noite, Cleide. Boa noite, Jorgito Elahá. Que alegria estar com vocês. Tudo bem, Elahá? Tudo maravilhoso, tudo ótimo. Estou aqui em Fortaleza, na casa de minha mãe, nesses dias. Eu viajo essa madrugada de volta para Curitiba, né? Mas vim passar aqui esses dias com ela, as atividades aqui no movimento espírita local. E hoje fiz a última palestra, corri para cá, para casa, para a gente poder saborear esse nosso estudo sobre a história do cristianismo. E contigo, Cleide, tudo bem? Tudo Como é que tá bem? Fernandópolis? Aqui está chovendo um pouco menos Olha, calor, que aqui é muito calor. Hoje está um pouquinho melhor. E a chuvinha vindo, a temperatura querendo mudar já para a época mais fresca. E aí, Rafael, como que está em Niterói? Olha, aqui tá chovendo, tá trovejando bastante. Se eu cair, é porque caiu a luz, mas eu entro logo em seguida pelo celular. Certo. E muito então bem, hoje, muito bem. Deixa eu dar um olá aqui para o pessoal que está no isso, nosso chat nesse momento. Dar vamos lá. uma boa noite para todos os companheiros. É tanta gente que eu não vou nem citar ninguém em particular, mas eu quero dizer da nossa satisfação, da Cleide, do Rafael e minha, pela presença de todos que estão aqui prestigiando esse nosso trabalho. E antes de começar, eu já quero deixar apontado aqui uma questão. Nós temos trabalhado um século por cada live. Só que esta live de hoje, talvez a gente tenha que quebrar em duas, porque é muita coisa que aconteceu no século IV e provavelmente a gente vai precisar trabalhar isso segmentando esse século em dois momentos diferentes, tá bom? Pode ser que não, pode ser que sim, nós vamos aguardar o ritmo que as coisas vão levar para a gente poder fazer. E aí quero aproveitar, Cleide, e passar para você fazer a nossa prece de abertura, por favor. Sim, sim. E nós fizemos, Elahá, o século I, né? O século II, o século III e hoje vai ser o século IV, é isso, né? Hoje é Então, o século quarto, mas talvez seja século quarto, parte um, ou seja o século quarto inteiro, porque vai depender de como é que a gente vai trabalhar o ritmo daquilo que a gente tem, que ter muita informação. Bom? certo. Então vamos aqui neste momento, né? Entrar na sintonia da espiritualidade que nos envolve e mentalizar o nosso Mestre Jesus e trazer ele aqui bem pertinho de nossos pensamentos, bem pertinho de nosso coração, e pedir a ele que envolva nós, que envolva os, o nosso irmão Rafael, nosso irmão Elahá, que vai falar para nós outros com propriedade e sabedoria. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada à espiritualidade que nos acompanha. Envolva todos os nossos irmãos que irão nos acompanhar neste estudo hoje, e não só esses que estão aqui, mas todos aqueles que irão ter contato com essa live e todos os nossos irmãos deste nosso planeta Terra, Senhor. Obrigada, Mestre, e que assim seja. Muito bom, muito bem. A palavra está com vocês. Então vamos começar. Bem, uma boa noite para todos nós. Como a Cleide estava comentando no início, o nosso propósito aqui é fazermos o estudo da história do cristianismo. Nossa proposta inicial é fazermos 20 lives, uma para cada século. Nós já fizemos fizemos os três primeiros séculos, século I, século II e o século III. Hoje nós estamos na nossa quarta live, que seria, evidentemente, o século IV. Mas eu já deixo de antemão
a possibilidade de que a gente tenha hoje o século IV, parte 1, parte 2, na próxima quinzena, tá certo? Em função do conteúdo que tem. E, nesse sentido, eu queria passar para o Rafael, para que ele faça um rápido retrospecto daquilo que teria acontecido, para deixar os ganchos para a gente trabalhar o século IV agora, a partir desse momento. Por favor, Rafa. Vamos lá, então. Quero cumprimentar cada um de vocês que está no nosso chat. Eu, por mim, citaria o nome de todas as pessoas, mas eu poderia cometer a indelicadeza de faltar o nome de alguém. Quero dizer que eu ando bem menos que o Elahá, mas por onde eu ando, as pessoas têm dito do carinho da live, né, do quanto tem sido de instrução para as pessoas, é porque isso relembra a nossa história. Nós já passamos por esses séculos, já passamos por esses lugares, então relembrar a história do cristianismo é relembrar a nossa vida, a nossa trajetória, de onde viemos para aportar onde nós nos encontramos hoje. O século IV, que vai do ano 301 ao ano 400, ele é muito rico sobre a história do cristianismo. E é uma verdadeira mudança de chave, porque até então a gente tinha os cristãos. Quem eram os cristãos? Os cristãos eram pessoas simples, pescadores, operários, pessoas que trabalhavam com muita simplicidade, se reuniam em catacumbas, em lugares muito simples, e o século IV é uma verdadeira virada de chave, porque nesse século o Império Romano se torna cristão. Primeiramente com o Édito da Tolerância em 313, e depois em 380 o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. E aí nós temos o cristianismo na sua feição de catolicismo, que quer dizer católico universal romano, ou seja, a religião oficial. E esse século IV, ele traz outros detalhes que a gente pode e precisa aprofundar. A começar ali pelo ano de 313, quando a gente tem o Édito da Tolerância, que é promulgado por Constantino, a gente precisa destacar o primeiro daqueles concílios ecumênicos, que é o Concílio de Nicéia, ocorrido em 325, da era cristã. Nicéia é uma cidade na Ásia Menor, hoje Turquia. A gente precisa passar por algumas personalidades, talvez a principal delas, Agostinho de Hipona, que dentre os historiadores do período que a gente conhece por patrística, os pais da igreja, é aquele que mais influenciou a história da igreja e aquele que tem mais a dizer sobre aquele período pelo qual nós estamos passando. A gente precisa falar um pouco sobre Teodósio, sobre o ano 380, quando o Império Romano se torna cristão, e sobre um outro concílio, que é o segundo concílio, o Concílio de Constantinopla. Nós precisamos falar já no finalzinho, e aí engatando no século V, das invasões bárbaras. E olha que interessante, Elahá, quem são os cristãos? De início, os cristãos, pessoas simples. Depois, os cristãos passaram a condição daqueles que eram os opressores. E depois a gente faz uma amálgama completa, porque os cristãos se tornam, inclusive, a religião dos povos bárbaros. E também no século IV, a gente precisa falar tanta coisa, do arianismo. O arianismo foi uma das heresias, como considerava a igreja, onde um presbítero da cidade de Alexandria, no norte da África, ele causa um verdadeiro cisma na igreja, porque a igreja ela se pauta na teoria da consubstanciação. Deus, Filho e Espírito Santo são a primeira pessoa, são uma única pessoa. E Ário ele propõe diferente, olha, Deus é o Criador, Deus é o Verbo, é o Logos, Jesus é uma criatura perfeita, uma criatura que nos serve de modelo, talvez a criatura mais perfeita criada por Deus, mas ambos não se confundem. Pensar em Ário é pensar naquilo que a doutrina espírita coloca para a gente hoje. Então, no Concílio de Nicéia, em 325, essa considerada heresia ariana, ela é afastada. E a gente segue com essa doutrina de Deus, Filho, Jesus e Espírito Santo como sendo uma única pessoa. Em linhas gerais, são os detalhes que a gente, a partir de agora, passa a aprofundar.
Então, eu queria fazer um primeiro ponto, Rafa, resgatando exatamente essa parte dos séculos anteriores. Você bem explicitou sobre a condição de quem eram esses cristãos. Então, existe um fenômeno muito interessante, porque o cristianismo, ele é uma religião da massa, ele é uma religião da plebe, ele é uma religião dos desqualificados, dos pobres, dos escravos. Ela não é uma religião das elites, não, não, não. Por quê? Porque propunha a igualdade, que todos eram iguais, propunham a ideia de um Deus único, a ideia de que só existia um Deus. Então, isso tudo acaba fazendo na nossa vida a compreensão de que o cristianismo vai encontrar força e fôlego entre exatamente as culturas mais singelas, as camadas mais singelas que a sociedade possui. E exatamente por ser uma doutrina dos pobres que falava da igualdade, ela é muito perseguida. Desde o século I, a gente já teve a chance de ver aqui, havia uma preocupação muito grande em se fazer uma busca das discussões sobre o entendimento dessa doutrina, perseguindo os seus seguidores. Então, havia muita preocupação em cauterizar o crescimento dela. Então, do ponto de vista espiritual, o que vai acontecer? Você tem um grupo de pessoas que são oprimidas por um outro grupo. Então, você tem os cristãos, que são os oprimidos, e você tem os pagãos, que são os opressores. Esse movimento de opressão ele vai durar muitos séculos, né? 3 séculos aí de opressão, de promoção de sofrimento na comunidade cristã. Mas o que vai se dar com isso? Esses que são os perseguidores, eles serão chamados pela lei de causa e efeito em função dos equívocos cometidos. Então, qual é a ideia do que vai acontecer no andamento da história? Os espíritos que hoje são os perseguidores dos cristãos deverão encontrar a consequência da lei de causa e efeito. E na lei de causa e efeito existe um instrumento chamado inversão social expiatória, na qual Maurício Mancini, nós temos uma possibilidade de que um grupo de pessoas ou alguém que odeia um grupo, ele renasce dentro desse grupo que ele odiava. Então, os pagãos, que eram os que deveriam naturalmente se aproximarem da mensagem cristã, são os que a perseguem. Então, eles se inscrevem na lei de causa e efeito para receber a consequência disso. E aí, o que vai acontecer, Cleide? Eles vão começar a renascer dentro das hostes cristãs. Então, quando chega no século III, você já tem muitos pagãos renascidos dentro do ambiente cristão. E isso vai ser fundamental para a mudança de cabeça do que seja o cristianismo e do que seja a mensagem cristã a partir daí. Então, é esse momento histórico que a gente vai encontrar no cristianismo da abertura do século IV, quando muitos cristãos já são, na verdade, pagãos reencarnados, há uma contaminação do pensamento cristão com uma série de ideologias relacionadas com poder, com força, com autoridade, e a gente vai perceber, então, uma mudança que vai acontecer aí já no comecinho do século IV, né? Não é assim, Rafael? Exatamente. Ela, você não sabe o quanto eu gosto de estudar a história. A Glícia Marli Fornazier, ela colocou que o maniqueísmo também está no século IV. Verdade. O maniqueísmo é uma doutrina que vem da Pérsia, hoje Irã. Ela é promulgada por um filósofo chamado Manes, alguns o chamam de Maniqueu. E ela estrutura a realidade do mundo em 2 polaridades, o bem, o mal, a sombra, a luz, dando origem a determinados extremos, onde você não tem meio termo, ou você está na sombra, ou você está na luz, ou você é do bem, ou você é do mal. E por que o maniqueísmo ele se faz importante? Porque ainda hoje tem muitas pessoas maniqueístas.
E a grande personalidade da patrística Agostinho de Hipona foi durante um grande tempo maniqueísta. Então a gente volta para falar sobre isso, tá? Tá? Colega que nos trouxe aí a consideração. Agora, voltando, Elahá, a gente, para começar a falar do século IV, precisa voltar no finalzinho do século III. Como estava o Império Romano no finalzinho do século III? A gente tem um imperador que foi um verdadeiro carrasco, chamado Diocleciano, mas ele dá-se conta de que ele não conseguia ter poder para dominar e governar toda Roma. O Império Romano era o verdadeiro Mare Nostrum, porque ao redor do Mediterrâneo tudo era Império Romano. Norte da África, Ásia Menor, os territórios mais ali a leste que hoje estão na Ásia, toda a Europa, a parte da Normandia, a parte dos países nórdicos. Então ele tem uma ideia, ele divide o Império Romano em dois, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, dando as bases para aquilo que no futuro restaria do Império Romano, que é o Império Romano do Oriente. E ele divide a administração em 4 partes, porque o Império do Oriente teria um César e um Augusto, e o do Ocidente também teria um César e um Augusto. O Augusto, o divino, o máximo. O César como se fosse um primeiro-ministro, aquele que mandava, que dava as ordens. Então, no Império Romano do Oriente, nós tínhamos a figura dele próprio, Diocleciano, e abaixo dele, como César, nós tínhamos Galério. Já no Império Romano do Ocidente, nós tínhamos a figura de Maximiniano e abaixo dele Constâncio Cloro. Só que não há entendimento entre esses governantes, porque cada um quer dominar tudo. E o fato é que, entrando para o século IV, essas disputas vão ficando cada vez mais prementes. E nós chegamos ao filho, vamos colocar assim, de Maximiniano, que é Maxêncio ou Magêncio, e o filho de Constâncio Cloro, que é Constantino, que eles conseguem cada um abocanhar uma das partes do império, e eles começam a duelar entre si, porque ambos queriam ter o império como um todo. E quem iria ganhar aquela disputa? E aí então, na verdade, Diocleciano divide em 2, mas os filhos daqueles que estavam nessas 2 partes querem retornar o império para uma unidade, ou seja, Diocleciano divide, mas na geração seguinte ocorre um interesse de refusão do império como uma única força, né? Exatamente. E por que isso? Porque os filhos começaram a entender que a glória do império estava cindida se você começasse a dividir. Então, o poder de Roma estava exatamente em ter cada vez mais posses, mais poder e ser uma determinante sobre a vida das pessoas. E os filhos, Maxêncio e Constantino, que era o filho de Constâncio Cloro, começam a brigar. E essa batalha se dá de uma forma muito intensa ali nas proximidades de Roma, de um rio chamado Rio Milvia. E aí nós temos uma batalha que é bem curiosa, porque Constantino era filho de Helena. Helena era uma pessoa cristã, ela já era convertida ao cristianismo. E nós temos uma situação bem... Olha só, aqui nós já temos uma mudança, né? Porque a mãe dele já era cristã, ou seja, o cristianismo havia rompido a bolha das classes menos favorecidas e tinha subido e alcançado a sociedade romana. E nós já tínhamos, no final do século III, muitos que eram pessoas com certo poder de influência, cidadãos romanos que haviam se convertido ao cristianismo. Quando a gente pega o livro Ave Cristo, a gente vai ver ali a figura de Quinto Varro, que é romano, que tem uma certa projeção social, não é nada de muito importante, mas ele já tem uma presença dentro do cristianismo sendo romano, ou seja,
havia furado a bolha. O cristianismo já não era mais uma doutrina dos miseráveis, como no século I. 200 anos depois, nós já estávamos tendo boas expressões de cristãos em classes mais elevadas, como o caso de Helena, aí, a mãe dele. E Helena, só fazendo um comentário bem rápido, Helena é a responsável no final da sua vida, depois a igreja considerou ela uma santa, Santa Helena, por ir até a Palestina e descobrir, segundo os historiadores, o local exato, conforme as tradições da época, onde estaria a cruz de Jesus, o Monte Gólgota ou o Calvário. E ela iniciou, inclusive, a construção de 2 igrejas, a Igreja do Santo Sepulcro e a Igreja da Natividade, em Belém. Isso tudo a Santa Helena. Mas voltando à nossa narrativa, começaram o duelo, Maxêncio ou Magêncio e Constantino. Constantino, durante a vida, foi sendo doutrinado por sua mãe no bom sentido. Meu filho, adere ao cristianismo, meu filho. Eu tenho para mim que essa é a doutrina que vai modificar os nossos passos. Esse homem é o nosso Salvador. Nós adoramos a muitos deuses, mas são realidades transitórias, meu filho. Mas o que leva à conversão de Constantino é que dizem alguns historiadores que ele tem um sonho. Outros historiadores dizem que ele vê um símbolo no céu. E que símbolo era esse, visto em sonho ou visto no céu? Era uma cruz, Elahá. Uma cruz, outros dizem que eram as letras o X e um P, que quer dizer Christos em grego, Christos em grego. Ou seja, se era uma cruz ou se era um X com um P sobreposto, na verdade dá uma cruz. E a revelação que é feita para ele é a seguinte: sob este signo vencerás. E ele, é isso, é dessa forma. O que ele faz? Ele vai aos seus generais, porque ele era um governante, vai aos seus generais que tinham subordinado as legiões. Uma legião tinha de 4.000 a 6.000 soldados. E ele pede, olha, tirem a águia romana dos escudos, coloquem o símbolo, coloquem a cruz, coloquem o X com P de Christos. E ele ganhou a batalha. A famosa batalha sobre o rio Milvia. E ganhando a batalha, ele unifica o Império Romano e passa a ser o Augusto, o imperador máximo. Se o Elahá não falou nada, eu continuo. E após ganhar a batalha, no ano 313, ele já... Vai lá. Tá, agora vai. Eu ia comentar do Edito de Milão, pode falar. Tá. No ano 313, ele pensou, se agora eu sou cristão e ganhei essa batalha sob o signo máximo do cristianismo, ele promulga um édito. 13 de junho de 313. Algumas pessoas vão se dar conta que 13 de junho é o dia de Santo Antônio, gente. Mas Santo Antônio é só depois, é só no século XIII. O 13 de junho, naquela época, era um dia como todos os outros. 13 de junho de 313, Édito da Tolerância, que foi proclamado na cidade de Milão, por essa razão conhecida como Édito de Milão, que Emmanuel cita em uma de suas narrativas. E esse édito não torna o Império Romano cristão, é apenas a tolerância. A partir de hoje, cristãos não podem ser perseguidos, igrejas não podem ser queimadas. Os cristãos não vão pagar mais impostos do que os cidadãos romanos. Era a paz imperando para os cristãos da época. Então, o Edito de Milão, ou esse edito de 313, é um edito da tolerância, que já ficaria bem, né? Ele já ficaria bem, porque permitiria a liberdade de culto, acabaria com a perseguição do Império Romano ao cristianismo, e ele poderia continuar o seu ritmo orgânico, se desenvolvendo, crescendo dentro da sociedade, sem o olhar de perseguição que o paganismo propunha sobre ele. Ocorre que entre os chamados cristãos do século IV, nós já tínhamos muitos pagãos já encarnados. Então, aqueles que eram os senhores do poder e que haviam oprimido os cristãos nos séculos anteriores,
em função da lei de causa e efeito, começavam agora a se inserir nas hostes cristãs, e isso vai mudar de maneira muito, muito forte o processo de interpretação do que seja o cristianismo e qual é a relação dele com o poder, na medida em que o Deus que venceu a batalha de Constantino, ele é mais poderoso do que todos, porque sob este signo tu vencerás. Então começa a rondar o ideário cristão, a ideia do poder e da ascensão do cristianismo a uma condição bem mais elevada, ao oferecer-se o cristianismo não apenas como uma opção, mas como a religião do Império Romano. E aqui, Elahá, a gente precisa fazer 2 comentários que são muito citados nos livros de história. Veja, o primeiro comentário: se eu não consigo vencer uma ideia, o que eu faço? Eu me junto a ela. Porque durante 3 séculos eu estou matando, eu estou perseguindo, e nada está tirando o ânimo dos cristãos. Nada está demovendo do entusiasmo. A ponto de Tertuliano de Cartago, um dos grandes nomes da patrística, ele ter dito uma frase que entrou para a história: o sangue dos cristãos é a semente que faz jorrar cada vez mais o cristianismo no mundo. Então vocês podem matarem. A ideia ficará cada vez mais forte. Quando chega no século IV, não adianta perseguir, gente. Não adianta matar, porque a ideia... E eu me lembro aqui do Auto de Fé de Barcelona, quando Kardec, ao ver queimados os livros que ele manda para Barcelona, queimar os livros, podem pisar numa flor, mas ninguém é capaz de deter o seu perfume. Então o século IV é um século de inflexão. Se eu não consigo perseguir, dizem alguns historiadores, é melhor eu me juntar, porque aí eu começo a ter predomínio sobre as massas. Essa é uma primeira consideração histórica. Uma segunda consideração histórica é que alguns historiadores, eles fazem a seguinte pergunta: se Constantino realmente se converteu, ou se ele se apropriou da ideia para poder unificar o império. Porque eu posso dizer, sem sombra de dúvida, de que sua mãe, Helena, era uma cristã convicta, era uma pessoa de boa índole, uma pessoa que ajudava os mais necessitados. Constantino, eu prefiro só trazer detalhes históricos. Até tem uma consideração aqui de uma companheira, Vera Rodrigues de Rodrigues, 21 e 25, ela diz assim: eu vi um documentário sobre Santa Helena, sobre a peregrinação depois dela se decepcionar com o filho. É verdade, ela se decepcionou. Por quê? Porque depois que Constantino se tornou o imperador máximo, ele não começou a amar as pessoas, ele quis dominar cada vez mais e mais. Ele continuou inclemente. Ele se valeu do cristianismo para dominar, para matar. E aí, Elahá, nós temos um fenômeno histórico. A religião dos oprimidos passou a ser a religião dos opressores. Porque agora já não era mais as pessoas simples. O povo, os imperadores, toda aquela corte imperial estava se tornando cristã. Então começaram as roupas chiques, começaram os cultos mais cheios de indumentárias, começaram os dogmas, porque eu me torno cristão, mas eu continuo. Eu tenho adoração tal, eu tenho culto tal, eu tenho a liturgia tal. Foi um período de miscelânea, de mescla. Com relação aí também ao Edito de Milão, também é dito de que houve uma influência muito grande de Helena sobre Constantino para que esse edito saísse, que ele é fruto do pensamento dela, que ela, em 313, é que teria influenciado o filho e teria dito para ele: cara, assina isso, deixa com que os cristãos tenham liberdade. E como ela era mãe, ela acabou tendo essa influência sobre o filho, e ele então assina isso, que é uma mudança muito grande na leitura do Império Romano, na medida em que a gente começa a perceber essa flexibilização, né? Quando que eu poderia imaginar no passado uma tolerância com cristãos e agora está
acontecendo dentro das nossas vidas, né? Isso é bem, bem interessante, essa mudança que vai acontecer. E aqui, a gente, quando falar um pouquinho mais à frente do Concílio de Nicéia, a gente pode ver isso de maneira mais efetiva, mas vou só me adiantar um pouquinho na ideia, mas é o seguinte, quando você fala dessa miscelânea de cultos, porque com a liberdade religiosa e a aceitação de que as pessoas poderiam ser cristãs sem perseguição, houve uma mescla muito grande de paganismo com cristianismo. Porque imagina que, por exemplo, o nosso governo dissesse assim, ó, a partir de hoje, ou não digo o governo, vou dizer assim, o Papa, vamos dizer que o Papa se tornasse budista, o Papa. E o Papa diz assim, olha, a partir de hoje, todas as igrejas cristãs vão pregar budismo. Não tem como os sacerdotes católicos pregarem um budismo puro. Não tem como. Porque eles vêm de uma formação cristã, com ritos, com paramentos, com liturgias que são próprias da Igreja Católica. E a simples palavra de uma autoridade superior, a partir de hoje vocês são todos budistas, tá bom? Vamos pregar budismo. Não dá. Sai contaminado. Na saída, essa doutrina ela sairia contaminada. Então, é aí que vai acontecer essa interferência dos pensamentos. Então, já com o Edito de Milão, com a possibilidade de nós termos essa mescla de ideologias, nós começamos a ter uma certa permissividade na forma de funcionamento do cristianismo com algumas tintas pagãs. Isso já começa a acontecer já na primeira e na segunda e terceira década do século IV, ali de 313 até 325, você vai ter muitas mesclas, porque se era permitido, por que não misturar, não é? A gente vê hoje na nossa sociedade, muitas religiões que são fruto de combinação de cultos, num sincretismo religioso, não é? A gente vê muito isso no Brasil, com alguns cultos que trazem componentes de um espectro ou de outro, edificando, assim, uma religião que tem um pé de um lado e um pé do outro, e você, às vezes, não consegue entender. Esse sincretismo religioso, ele acontece no começo do século IV, indicando que o cristianismo estava num processo de metamorfose muito profundo, que iria se acentuar à medida em que Constantino fosse ampliando a sua percepção da presença do cristianismo dentro da funcionalidade do próprio Império Romano. E essa mudança é tão significativa, grande parte das pessoas não sabem que o símbolo do cristianismo até o século IV era o peixe. Por isso que quando a gente vê o The Chosen, o símbolo que abre o The Chosen, tá lembrada, Cleide? É o peixe. Por que o peixe? Do grego, eu não sei falar grego, tá, gente? Ischites, cujas iniciais querem dizer Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Com a mudança do século IV, deixa de ser o peixe, continua sendo o peixe, passa a ser a cruz. E por que a cruz? Sob este signo, o signo da cruz, vencerás. Por que era o peixe antes? Porque o peixe é o símbolo da multiplicação, é o símbolo da abundância, é o símbolo do repartir. Quem eram os cristãos? Pessoas que se reuniam, sopravam uma brasa, como diz o Elahá, e ali oravam. O pão que tinham, eles dividiam, tal qual Jesus fez na multiplicação dos pães, dos peixes. Mas depois que Constantino ganhou a guerra, a batalha do rio Mílvia, com a cruz no escudo romano, não, peraí, agora é símbolo de força, é símbolo de poderio. Então a gente passa a ter a cruz. Os dois hoje continuam símbolos, tá, gente? Mas eu queria trazer esse detalhe histórico. Olha como isso foi relevante, Cleide. Uma simples batalha, uma vitória de uma batalha,
mudou completamente a história do cristianismo aí. Então, nós deixamos de ser uma doutrina simples para começarmos a ter no cristianismo a história de uma doutrina de poder. E, Elahá, uma outra coisa importante, pensando sobre o prisma psicológico, não é o nosso foco, porque nós somos movidos a arquétipos que vão propiciando atavismos, que são modelos de comportamento. Nós trazemos em nós a simplicidade dos primeiros cristãos, mas nós trazemos em nós também o poderio, a força, o orgulho daqueles cristãos romanizados. O nosso desafio hoje é conhecer todas essas esferas da nossa intimidade e migrar para uma construção de mais amorosidade, de mais fraternidade, de mais simplicidade. Por isso que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Não é para reviver o período de Constantino, mas para reviver os primórdios, quando Jesus esteve conosco, aqueles dias de simplicidade, aqueles dias do Mar da Galileia. Tem algumas pessoas colocando aqui no chat algumas observações sobre a questão do peixe. Olha, o evangelho ele não tem gabarito para ter só uma resposta certa. Eles usavam o peixe por várias razões. A Galileia tinha como principal produto o quê? O lago de Genezaré, a pescaria. Então, eram sempre vilas de pescadores. O peixe remetia à região da Galileia, da vida simples, da vida bucólica. E aqui alguns estão trazendo, por exemplo, a Glícia falando do peixe com a simbologia dos pescadores de homens. Também cabe. Também cabe. Peixe como o símbolo do pescador, que é Pedro, também cabe. Ou seja, é a singeleza da vida. E era um peixe desenhado com duas curvas, né? Uma curva para cima e uma curva para baixo, que se entrecruzavam e faziam um desenho muito simples de um peixe. E as letras eram iota, xi, teta, psi, épsilon. Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Exatamente. E é muito interessante a gente relembrar isso, Elahá, porque a gente está relembrando a nossa história. Eu acho que a gente pode seguir para o Concílio de Nicéia, né? Eu acho que sim, eu acho que podemos. Aí, Elahá, eu acho que a gente pode parar hoje no Concílio de Nicéia e deixar para a segunda parte falar do Concílio de Constantinopla, falar de Jerônimo e a Vulgata. Tem o Concílio de Laodiceia, 16 anos depois do Concílio de Nicéia. Isso. Falar de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona já dá uma live, Elahá. Porque Agostinho de Hipona, falar da vida dele, da conversão dele. Nossa, a gente conhece a conversão de Maria de Magdala, a gente conhece a conversão de Paulo de Tarso, poucos conhecem a conversão de Agostinho de Hipona. Nós conhecemos a questão 919, quando ele nos convida ao exercício diário do autoconhecimento. Mas ele fez isso quando estava encarnado. Sim. Vamos para o Concílio de Nicéia, então? Vamos para o Concílio de Nicéia. Então, a batalha sobre o rio Mílvia foi em 312. E no ano seguinte, foi 312, no ano seguinte, 313, já acontece o Edito de Milão, como queira, que é esse Edito da Tolerância. E aí surge toda uma flexibilização. O cristianismo começa lentamente a se inserir e os anos começam a se passar. Vai acontecendo, e Constantino no poder. Ele não só venceu a batalha, como ele realmente se manteve no poder. Porque ele poderia ter vencido e ter sido derrotado por outros 1000 motivos depois, numa outra guerra, numa outra batalha, uma doença, uma febre, um trem qualquer. Mas ele se mantém no poder esse tempo todo. Ele ganha a batalha, 312, e quando nós chegamos 13 anos depois, ele ainda está no poder. Ele ainda é o imperador Constantino. Só que o amadurecimento da presença do cristianismo dentro do império se torna ainda muito mais nítido. Vai acontecendo projeções políticas dentro do império, com a presença de bispos e pessoas notáveis
que já não são mais tão simples, já existe poder, já existe roupas eclesiásticas, já há uma certa liturgia na condução das cerimônias cristãs, já não são só os simples que participam dos cultos, os cristãos são também agora cidadãos romanos. Então, tudo isso clamava por uma linha de terra para uma organização das ideias, para uma definição mais clara de alguns princípios que eram fundamentais para o cristianismo da época. Jesus e Deus, essa coisa do cânone, o que seria apresentado sobre isso. Então, estava sendo necessário algum tipo de encontro, de reunião, em que as lideranças pudessem apresentar as suas teses e assim pudessem definir regras fundamentais para o funcionamento do cristianismo, né? Exatamente. O que são os concílios? Os concílios nada mais são do que isso que o Elarrat acabou de falar. As lideranças locais ou do mundo inteiro vinham para um determinado local para deliberar sobre as teses da igreja. E é interessante, porque nós tínhamos os concílios locais e nós tínhamos os concílios universais, que eram os concílios onde vinham presbíteros, bispos, religiosos do mundo inteiro. E o primeiro concílio ecumênico, que quer dizer universal, veio gente do mundo inteiro, foi esse de Nicéia. O concílio de Nicéia hoje é, sem sombra de dúvida, aquele que definiu a história da igreja, porque vários foram os assuntos que ali foram tratados. Reúnem-se mais de 3.000 pessoas vindas do mundo inteiro, mas nós sabemos que na hora H, na hora da decisão, apenas 600, a voz de 600 são ouvidos. E qual a principal tese que foi debatida? Quando a gente fala na tese, Elarrat, sob o olhar que nós temos hoje, parece, mas foi isso que foi debatido? Mas naquela época era o assunto palpitante. Nós tínhamos um presbítero no norte da África. Gente, o norte da África tem muita importância no cristianismo primitivo. Cidades como Tagaste, que é na Argélia, como Cartago, na Tunísia, como Hipona, também na Argélia, como Alexandria, no Egito, são cidades importantíssimas na construção do pensamento cristão. Nós não conseguimos falar do cristianismo sem remontar ao norte da África, sem remontar ali a Síria, por exemplo, a antiga Palestina, onde está situado o Reino de Israel, e principalmente a Europa. Esse é o nascedouro do cristianismo. E a tese de um presbítero chamado Ário de Alexandria era a seguinte, Elarrat. Olha, nós cremos em Deus. Deus que é o Criador de todas as coisas, Deus que é o nosso Pai. Nós também cremos em Jesus, que é o Filho de Deus, mas eles não se confundem. Não tem como ser a mesma pessoa. E o negócio ainda fica mais difícil quando concebemos três, Deus, Jesus e o Espírito Santo. E ele dizia, olha, Jesus é o tipo mais perfeito. E ele dizia mais ou menos assim, perfeito, aquele que é o nosso exemplo, mas ele não é Deus. E essa tese foi amplamente discutida no Concílio de Nicéia. E chegaram à conclusão de que Deus, Jesus, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Elarrat, você não foi da Igreja Católica. Cleide foi da Igreja Católica? Não. Você sabe que o credo, Elarrat, que a gente reza ainda hoje na Igreja Católica, foi formatado em 325 no Concílio de Nicéia, é o chamado Credo Niceno. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse aí? Isso, e é em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Vou parar, senão as pessoas vão achar que eu estou fazendo aqui uma missa. Mas ele foi concebido no Concílio de Nicéia. Eu aprendi só no latim. Credo in unum Deum, Patre onipotente, factor in celi et terris. Então, é ali nesse ano de 325 que o cristianismo bate, dá a primeira martelada, que ele vai dar outras marteladas depois desse assunto. Mas a primeira martelada sobre a ideia de que Jesus é Deus vai aparecer aí, né?
Exatamente. E Elahá, desculpa, eles ficaram discutindo o início do Evangelho de João. Isso está lá nos pergaminhos do Concílio de Nicéia. Porque, veja, se a gente pega o início do Evangelho de João, no capítulo 1, no princípio era o verbo, o logos em grego. E o logos, o verbo estava em Deus. O verbo era Deus. Lá pelo verso 13, 14. E o verbo se fez carne, tabernaculizou entre nós, ou seja, fez morada entre nós. Qual era a discussão deles? Jesus era o verbo ou Jesus era posterior ao verbo? A discussão era essa, se existia uma contemporaneidade entre o Logos e Jesus, ou se Jesus era uma criação do Logos. E venceu a tese de que se o Logos essa palavra é difícil. Se o Logos tabernaculou entre nós, habitou entre nós, é porque Deus, Jesus e o Espírito Santo são o Logos. A tese que saiu vencedora foi de um bispo chamado Atanásio, da consubstanciação da Santíssima Trindade. E ele ainda escreve nas conclusões o seguinte: se Jesus não é Deus, ele não pode nos salvar. Ele não pode nos curar. Não teria sentido nenhum ele morrer por nós. E aí o cristianismo toma a primeira martelada, porque nós construímos uma falsa ideia de que o filho e o pai são a mesma pessoa. Agora veja só, o cristianismo nasce numa região do planeta que é Israel, onde o princípio mais basilar da religião é Hashem Echad, Deus é único. Nunca, mas nunca, mas nunca mesmo um cristão, um judeu, poderia se converter a uma doutrina que considerasse que um homem é o Criador. Não existe a menor possibilidade, pode até aceitar Jesus como Messias, pode aceitar Jesus como o que quer que seja, não tem problema, Cristo planetário, Messias, modelo e guia, vale tudo. Mas nunca um judeu poderá dizer, sim, ele é o próprio Criador, porque está no cerne do pensamento judaico esse pensamento. E aí a doutrina sai de dentro de Israel, viaja ao mundo, e o seu ponto fundamental é exatamente a negação daquilo que era a base. Então ela foi assentada num lugar, porque veja, Rafael, e aí é importante que todos que estão nos ouvindo nos ouçam, e minha mãe que está aqui do meu lado também. E veja só, existia vários lugares para o Cristo nascer, vários lugares, poderia ter nascido na Grécia, no Egito, poderia ter nascido em vários lugares. Onde quer que ele nascesse, ele seria Deus. Eu não tenho dúvida de que onde quer que Jesus nascesse, ele seria um Deus. Então, para que ele não fosse um Deus, ele tinha que nascer em Israel. Porque ali eu não tinha o politeísmo. Não tinha. Então, era tranquilo que ele nasceria como não sendo Deus. Aí pronto, ele vai ser o Messias. E essa percepção vai ser fundamental para separar a figura do Criador. Aí ele sai de dentro desse ambiente e se transforma em uma expressão do politeísmo, ou seja, o cristianismo sai de Israel e vai ao encontro dos pagãos e é capturado pelo paganismo. O paganismo captura o cristianismo e dá um golpe de morte nele, quando a maior essência que o judaísmo teria, que era a compreensão do Deus único, ela é derrogada na medida em que nós admitimos isso. Eu não estou falando isso no sentido de crítica, tal. Estou fazendo uma análise apenas histórica, né? Estou fazendo uma análise simplesmente para a gente entender como é que todas essas coisas funcionaram. A Valéria está falando que o meu som está baixo. Está baixo meu som? Eu estou te ouvindo bem, Elahá. Eu também. Tá bom. Deixa eu fazer um teste aqui na live. Se a sua mãe quiser me puxar a orelha, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erá. É assim que pronuncia? Errado. Errat. É Deuteronômio capítulo 6, verso 4.
Olha, fazer um parênteses aí nessa fala do Rafael. No Evangelho de Lucas, quando o doutor da lei pergunta qual é o primeiro de todos os mandamentos, aí o doutor da lei diz... No Evangelho de Lucas, quando o doutor da lei pergunta... Ok, Cleide? Ok, tá ok. Então, quando o doutor da lei pergunta qual é o maior de todos os mandamentos, aí Jesus pergunta, está escrito na lei, ele diz, amarás o Senhor teu Deus, todo... Em Marcos, o doutor da lei pergunta qual é o maior de todos os mandamentos, e Jesus responde, ouve Israel, o Senhor, o vosso Deus, é o único e eterno. Ou seja, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pois é, existe um livro na literatura espírita que é pouco conhecido. Wallace Leal Valentim Rodrigues, um grande trabalhador espírita do interior de São Paulo. Também ele acabou ficando esquecido por muitas pessoas. O livro chama-se Esquina de Pedra. E nesse livro, que acaba sendo uma recordação daquela época, a história se dá nesse concílio de Nicéia. E ela é transitada no sentido de dizer que, naqueles dias, o cristianismo se perdeu. Porque a gente misturou Jesus, que é um tipo, na verdade, um tipo perfeito, um espírito crístico, mas que não era Deus. Então, assim, a tese de Atanásio saiu vencedora, praticamente 2 pessoas votaram junto com Ário, e o que fez a igreja? Proscreveu eles, determinando que eles fossem proscritos e posteriormente mortos. E a partir do concílio de Nicéia, em 325, nós passamos a adotar a tese da consubstanciação. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo como sendo a mesma pessoa. E também da transubstanciação na Igreja Católica, porque quando vem a reforma protestante, a transubstanciação não entra, que é quando eu recebo o sacramento da Eucaristia, a hóstia, o corpo de Deus está presente naquela Eucaristia. O corpo de Deus. E você, amém, e recebe o corpo de Deus. Mas não foi só isso que foi decidido no Concílio de Nicéia, viu, Elahá? Tem mais coisas. Mas eu queria fazer um comentário aí. É muito comum, quando a gente fala da história do cristianismo, as pessoas olharem a intolerância cristã como sendo uma questão surgida na Idade Média, no período da Inquisição. Mas os fatos históricos que mostram a intolerância cristã, eles surgem desde os primeiros séculos em que a doutrina se torna majoritária, em que ela se torna dominante. Porque na medida em que você percebe uma perseguição a quem pensa de maneira diferente e a eliminação daqueles que eram contrários à ideia dominante, isso já é um sinal de intolerância imensa. A doutrina cristã não admitir que outras pessoas pudessem ter um pensamento diferente daquele que era reconhecido como sendo o pensamento majoritário, que não necessariamente era o certo, mas era o mais votado. Então, isso tudo são coisas que a gente precisa refletir para que a gente não fique com aquela ideia de que ele foi puro e santo até o momento e teve um soluço em que ele foi intolerante. O movimento cristão, ele tem uma história muito longa de intolerância com os seus próprios integrantes, com os seus opositores, perseguição a judeus, a muçulmanos, a cristãos que questionavam, a pensadores, filósofos, a cientistas. Mas isso é um processo que vem de longa data. E ali, já no ano 325 da era cristã, olha, é 300 anos após o início menos de 300 anos após o início da pregação de Jesus. O cristianismo já estava matando gente que pensava diferente daquilo que a maioria pensava, né? Exatamente. E aí a gente compreende o porquê de tantas, vamos dizer assim, incompreensões ainda nos dias atuais. É porque a gente traz essas questões dentro de nós, para que na vida atual a gente aprenda a superar essas dificuldades e transformar tudo isso em laços de fraternidade.
mas no concílio de Nicéia também foram discutidos outros assuntos. Um deles, Elahá, foi a data da Páscoa, porque nós sabemos que a data da Páscoa é a primeira lua cheia, o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do equinócio, que aqui no hemisfério sul é o equinócio de outono, no hemisfério norte o equinócio de primavera. Foi definido ali, tomando por base o 14 do Nissan, que era uma lua cheia, que foi a data que Jesus teve a última grande ceia. Se no domingo foi o dia que ele ressuscitou, a Páscoa deveria ser no primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio de outono, que é mais ou menos 21 para 22 de março. E uma outra questão foi definida no Concílio de Nicéia. Começaram as discussões sobre o padre não poder casar, o homem religioso ter que se dedicar a não ter qualquer tipo de relação sexual. E isso começou no Concílio de Nicéia, tomando algumas discussões de um outro concílio local, que foi o Concílio de Elvira. Em verdade, só ficou como um dogma da Igreja no Concílio de Latrão, já no século XII, mas as discussões começaram lá atrás, começaram no século IV. E qual era a proposta? Então, você está falando aí já de vários elementos discutidos no Concílio de Nicéia, né? A questão da Trindade, da Santíssima Trindade, não é? A questão do celibato clerical também. Isso, castidade. A castidade para os sacerdotes. E teve mais um ponto que você lembrou aí também. Foi a data da Páscoa. A data da Páscoa. Então, veja que é bem rico, né? É um conselho rico, porque nos traz todas essas questões. Embora a gente vá ver, na próxima live a gente vai poder ver no Concílio de Laodiceia, que é 16 anos depois, os caras vão rever tudo. E aí você vê como é esquisito, porque assim, estabeleceu-se. Aí depois, não, vamos sentar de novo, vamos analisar de novo aquela mesma questão. E aí coisas que haviam sido consideradas como certas vão ser revistas lá na frente. Mas isso a gente vai ver só na próxima live, porque não vai dar para a gente chegar em Laodiceia. Como eu previ, a nosso quarto século ele iria ser bastante largo. E essa questão da castidade ela é bem interessante, porque até então, ser presbítero, ser monge, ser bispo, as pessoas podiam casar. O fato é que no século XVI, com a reforma protestante, quando Lutero estabeleceu aquelas 95 teses, em 1517, na igreja de Wittenberg, dizendo que o homem poderia se casar, essa era uma realidade da igreja primitiva. E por que acabou com essa realidade? Foram definições dos concílios. Num primeiro momento, Elahá, se você já fosse casado, você poderia permanecer casado. Você não poderia separar e contrair novas núpcias. Até chegar num momento que você teria que se dedicar ao celibato total. E olha que a tese foi referendada por Jerônimo, que a gente vai dizer depois que foi aquele que traduziu a Bíblia do grego, da Septuaginta, para o latim. Essa tese do celibato ela foi referendada por Agostinho de Hipona, e nós temos ainda hoje o celibato como um artigo de fé da igreja. Começou lá no século IV. A gente para por aqui, Elahá, e começamos a responder as perguntas? A gente pode seguir, Rafael. A gente pode seguir. E aí, quem tiver pergunta para fazer, pode ir fazendo, a gente vai seguindo naquilo que a gente tiver ainda para trabalhar, tá bom? Porque eu acho que tem umas coisas aí, né, Cleide, para a gente... Não, assim, perguntas não, né? Tem alguns comentários, mas não é perguntas. Você quer que eu coloque? O que você acha, Elahá? A gente prossegue ou começa a fazer responder os comentários? Se forem comentários que precisem de alguma contribuição, acho que seria interessante a gente resgatar. Se for apenas informações que dê para a gente simplesmente deixar, não tem problema nenhum. Tem essa aqui, ó. A Vera diz assim, eu fico pensando de onde eles tiraram a ideia de pregarem essa adoração pelo ouro, a riqueza da igreja. Olha só, uma coisa importante, Vera, é a gente não se apresentar
como se nós fôssemos espectadores desse processo. Porque, muito provavelmente, nós somos atores desse processo, e não espectadores. Então, uma pergunta mais adequada para esse processo seria, bota de novo. Eu gostaria de saber como foi que nós começamos a ter essa atração pelo ouro, pelas riquezas, etc, etc. Esse processo ele já existia no paganismo. O paganismo já tinha uma relação com o poder. Os templos pagãos já eram templos marcados pela riqueza, né? Os templos eles tinham toda uma preocupação com os aspectos ligados com a pompa. E várias cerimônias que hoje estão inseridas no pensamento cristão, elas são expressões do paganismo. Eu vou dar algumas aqui. No período do paganismo, por exemplo, havia uma prática que era a seguinte: havia as festas dos vários deuses. Então, no mês tal, no dia tal, é a festa do deus fulano. No outro dia tal era a festa. Então, havia a festa dos deuses, o calendário de festa dos deuses. Percebem a semelhança com alguma coisa no nosso cristianismo? Quando era a festa desse específico Deus, havia uma cerimônia em que as pessoas saíam nas ruas andando em homenagem a esse Deus, louvando o Deus A, B, X, sei lá qual fosse. Havia toda uma reverência a essa divindade. E um outro fato também curioso que acontecia nessa caminhada que as pessoas faziam pelas ruas é que no final desse séquito de pessoas que marchavam, vinha uma carroça puxada por um animal em que, dentro desta carroça, havia vários objetos de madeira que representavam partes do corpo que haviam sido curadas por esse Deus. Então, as pessoas mandavam esculpir em madeira as partes do corpo que haviam ficado curadas pela ação desse específico Deus, e uma carroça no final do grupo de pessoas que saía na rua marchando para celebrar esse específico Deus, levava todas as curas que as pessoas queriam saudar o Deus daquela data. Vejam como a gente tem hoje muitas conexões com isso. Havia também uma prática de que as mulheres, quando casavam, elas vestiam branco para representar a pureza. E elas entravam nos templos do Deus que fosse o Deus protetor daquela família, vestida toda de branco, com um pano na cabeça, comprido, chamado de véu, para representar exatamente a imensidão de pureza que existia nela pelo tamanho do véu que ela vestia. Então, isso aí é uma prática que ela era uma prática pagã, mas ela foi se incorporando. E eu não estou falando isso com sentido de crítica, mas estou mostrando o processo do sincretismo que foi acontecendo. Na verdade, não foi o cristianismo que passou a gostar de ouro. Foi o cristianismo que foi se aproximando do paganismo. E, ao se aproximar, isso era uma prática comum, não há nada de estranho nisso. E ele vai, então, progressivamente retirando. Aqui, ó. Bom, de novo, eu fico pensando de onde nós tiramos a ideia de pregarmos essa adoração pelo ouro, a riqueza da igreja. E aí é um processo social que vai acontecendo, em que o cristianismo passa a ser aceito, aí ele ser aceito, ele tem que aceitar um pouco também do outro, né? Não dá para ele dizer assim, não, eu quero que todo mundo me aceite, mas eu não aceito ninguém. Então, nessa flexibilização de ambos os lados, acabou acontecendo uma miscigenação de culturas e uma fusão do pensamento cristão com o pensamento pagão daquela época. Existe um outro detalhe, Alahá, que o apego pelo ouro, pelas posses, pelo destaque, é uma coisa muito humana. Onde nós estivermos, se a gente não tiver uma vontade de nos superarmos, esse apego nos acompanhará.
Então, os homens que estão na igreja, ou os homens que estão fora da igreja, se estão cercados pelos seus vícios, tomados pelos seus vícios, diz o Espírito André Luiz naquela série No Plano Espiritual, que nós temos 3 coisas que estão sempre presentes em nós. É o problema com o sexo, o problema com o poder e o problema com o dinheiro. Então, isso não é um problema só da igreja. Acabou se acentuando na igreja por influências que vieram a fazer uma espécie de infusão dentro dos primeiros séculos do cristianismo. Porque se a gente parar para pensar na estrutura romana, eram coisas suntuosas, eram roupas suntuosas, era uma coisa verdadeiramente, enfim, moldada à riqueza. Então essa primeira enxertia faz com que os cristãos, os bispos, os presbíteros queiram construir grandes catedrais. Não é assim a Catedral de São Pedro? Não é assim a Catedral de Santa Sofia, em Bizâncio, que depois se transformou em Constantinopla e hoje é Istambul? E vejam, porque depois no século V começam as invasões bárbaras. Então os cristãos têm na sua formatação a simplicidade dos primeiros séculos, mas também tem toda a estruturação da riqueza e do poder romano. Também tem toda aquela sanha de apropriar-se de coisa dos bárbaros. Então a gente foi formando dentro de um sincretismo, de forma que ainda hoje a gente padece dessas influências. E aqui eu digo com muita alegria, sabe, Alahá, que quem primeiro quis acabar com isso foi Francisco de Assis, no século XII, porque ele disse a Inocêncio III, por volta de 1206, eu quero viver conforme Jesus, que não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Para que dinheiro? Para que essas igrejas suntuosas? Eu quero fazer uma defesa da suntuosidade dos templos. A defesa é a seguinte: por que aconteciam os sacrifícios no Templo de Jerusalém? Por que aconteciam os sacrifícios? Os sacrifícios tinham o seguinte objetivo: mostrar do que eu sou capaz de abrir mão por amor a Deus. Então, não se sacrifica uma ovelha cega, não se sacrifica um animal manco, tem que se sacrificar a pombinha que não tem uma pena preta, ela tem que estar totalmente branca. Então, existe todo um ritual para buscar aquilo que, entre aspas, seria perfeito. Eu tenho que abrir mão da ovelha mais bonita para matar e entregar a Deus. Olha o que eu sou capaz de abrir mão. Então, nessa leitura religiosa, os monges, os sacerdotes, os que viviam dentro dos mosteiros, abriam mão de tudo, viviam de vida muito simples. Uma roupa simples, viviam em catres muito pobres, a comida regrada. Tem um mosteiro em Portugal, minha mãe até conheceu, estava conversando com ela sobre esse mosteiro, o mosteiro de Alcobaça. Aí eu disse para ela, o mosteiro de Alcobaça, que tem uma porta estreita na cozinha. A porta da cozinha, ela deve ter uns 30, acho que é 32 centímetros a porta. Só o Rafael passa nela. Eu não passo. Então, assim, a pessoa não consegue entrar na cozinha para comer. Fica com fome até emagrecer a ponto de passar na porta. E pode acontecer do cara passar na porta, comer e não conseguir sair, ficar preso no refeitório. Já pensou? Aí, detalhe. Melhor ficar preso no refeitório. Não, mas aí você fica preso no refeitório, aí é ruim, que você não tem como sair dali. Você fica preso, não tem seu quarto, não tem nada, só o local de comer. Nossa Senhora. Então, no mosteiro de Alcobaça, eles tinham uma porta estreitíssima. E a gente observa os monges que viviam na Idade Média. Meu pai do céu, era uma penúria. Eles abriam mão de todas as suas riquezas e viviam de maneira muito modesta. Um catrezinho magro, pouquíssimos pertences, abria mão de todas as propriedades, voto de pobreza. Mas a riqueza vai para onde? A riqueza eu entrego para o meu Senhor. Tem ouro para o templo. Tudo que tem é rico, é belo, é para o templo.
é arte, é bonito, é para Deus. Então, é uma entrega no sentido de querer dizer assim, eu te valorizo tanto que tudo que tenho que é rico, eu entrego para ti, fico com nada. Eu vivo de maneira miserável, mas o meu Senhor recebe tudo que eu sou capaz de recolher. E é muito bonita essa forma de se relacionar com Deus, viu, Elahá? Olha, a Fátima Rabelo Basso está mexendo num vespeiro. E eu só posso responder porque minha mãe não está assistindo. Porque minha mãe é católica, é devota de Nossa Senhora, e eu agora vou precisar da ajuda do Elahá e da mãe do Elahá, que está perto ali, porque quando a gente pega a palavra... Né? Não, mas na palavra em hebraico, Elahá, porque a palavra em hebraico é alma. Alma não é virgem, alma é uma moça nova, uma moça pura. Se fosse virgem, seria betulá. É isso, Elahá? Sim, isso mesmo. Então, na verdade, existe uma confusão com os próprios termos. Maria era virgem no sentido de pureza, no sentido de entrega ao ideal do Senhor. Faça-se em mim conforme a sua vontade. É porque na nossa concepção ocidental, para ser pura precisava ser virgem, mas não é assim essa acepção que a gente precisa dar. Para a Igreja Católica Apostólica Romana, desde o Concílio de Éfeso, em 431, tornou-se um dogma, porque Maria é a Theotokos. Isso foi decidido no Concílio de Éfeso. O que é Theotokos? Porque se Jesus, Deus e o Espírito Santo são uma única pessoa, o que é a Virgem Maria? A mãe de Deus. E se ela é a mãe de Deus, ela não pode ter tido relação sexual, ela precisa ser pura. Só que isso foi decisão de homens. E em 1854, já no século XIX, o Papa Pio IX, ele ainda trouxe um outro dogma, o dogma da Imaculada Conceição. Então a gente fala hoje a Imaculada Conceição, é que ela foi concebida sem pecados. Então imaginar uma virgindade de Nossa Senhora é imaginar que ela realmente não teve relação sexual, que ela sequer teve qualquer proximidade com José. José foi apenas uma paternidade afetiva de Jesus. Mas a gente precisa parar para pensar, e aqui eu estou aberto a gente fazer todas as digressões. Será que o fato de ter tido um marido, dentro de uma concepção judaica da época, onde a formatação de uma família é o que existia de mais belo, de mais sagrado dentro da cultura judaica, isso tira o brilho dela, tira a santidade dela? Então ela pode ter tido Jesus, inclusive, de uma relação com o seu marido. Mas eu não quero entrar em polêmicas, tá, gente? Eu quero entrar aqui em considerações históricas, porque nós não somos donos de verdade. A gente traz as considerações e cada um se filia naquilo que melhor se aconchegar ao seu coração. Eu disse como pensa a igreja, eu disse como hoje a nossa crença espírita se estrutura. Nós pensamos em Maria, cuja pureza é por ser a mãe do tipo mais perfeito, que é o nosso guia, o nosso modelo. E para isso ela não precisa ser necessariamente virgem. Quer fazer alguma consideração, Elahá? Não, é mais ou menos nesse sentido também, que a verdadeira pureza é a pureza no sentido da personalidade, e que a questão sexual aqui não é o fator preponderante desse aspecto. Porque existem pessoas que não têm vida sexual ativa, mas não são puras. Então, isso não, uma coisa não é sinônimo da outra. Naquele período lá atrás, uma mulher que era jovem era solteira, e ao ser solteira, ela também era virgem. Então, era tudo sinônimo. Mas a palavra que está posta realmente é mulher jovem, ou seja, o Messias nasceria de uma mulher jovem. Então, por extensão, solteira, por extensão, virgem. Mas o texto é realmente mulher jovem. Elahá, seguindo em Constantino, ele foi tão magnânimo que ele depois quis deixar o império para os seus 3 filhos. E olha como ele era voltado à própria personalidade. Porque os filhos se chamavam Constantino, Constante e Constâncio. Haja criatividade, né? Sem dúvida. Haja criatividade.
E ele Porque não também vai mudar o nome da cidade, né, para Constantinopla. vai mudar o nome da cidade. Vocês lembram? Nós começamos em Diocleciano, que dividiu o Império do Oriente e Império do Ocidente. Isso foi importantíssimo, porque no século V, quando iniciaram as invasões bárbaras, que será o nosso objeto de estudo talvez daqui a 30 dias, não restou nada do Império do Ocidente, restou do Império do Oriente, porque o cristianismo prosseguiu dali. Na cidade que em 330, que tinha o nome de Bizâncio, Constantino rebatiza com o nome de Constantinopla. Era o nome dele, Elahá. Constantino e polis, de cidade. Então ele tem a criatividade. Constantinopla. E o cristianismo prossegue dali. E você vê o quanto de narcisismo tem aí, né? Puxa vida. Não só de querer ser o reunificador do império, o que define a cidade com o nome dele e o nome dos próprios filhos que ele tem. Então, são características que demonstram bem a personalidade desse indivíduo, né? Ele vai ser muito importante para a história do cristianismo do século IV. Não só pela unificação, não só pelo Edito de Milão, não só pelo Concílio de Constantinopla, mas pela manutenção durante todo o seu reinado do cristianismo como algo importante para o desenvolvimento da cultura cristã no nosso planeta. Então, ele vai ser realmente alguém aí muito relevante no processo de desenvolvimento nosso. Na nossa próxima live, então, o que é que a gente vai fazer? Nós iremos tomar a sequência depois de Constantino, o que vai acontecer no desenvolvimento desse século tão movimentado em termos de mudanças. Teremos a chance de ver o concílio de Constantinopla, de Laodiceia, o de Constantinopla depois, a figura de Teodósio e a figura de Agostinho de Hipona. A gente junta tudo numa live e faz o fechamento do século IV, tão importante para todos nós. Né? Larra, você falou em Constantino. Uma vez escutei Divaldo Franco fazendo uma poesia de que mesmo dos pântanos pútridos, Deus faz nascer os mais belos lírios. E a história do cristianismo é sempre nascendo a flor da nossa fé, às vezes de terrenos muito difíceis. Porque, por mais que Constantino ele fosse narcisista, como era, ele foi importantíssimo para o cristianismo. Porque se não fosse ele, com a tolerância, com a abertura do credo, nós não chegaríamos nos dias atuais. Aliás, os historiadores chegaram à conclusão de que nós temos 3 figuras que nesse período aí do primeiro século foram importantíssimas para o cristianismo. O primeiro foi Constantino. O segundo foi Clovis, o rei dos francos, porque é quando os bárbaros se tornam cristãos. Clovis era o rei dos francos, os futuros franceses que se tornam cristãos. E o terceiro é Carlos Magno, que você conta a história dele muito bem. Carlos Magno, o avô dele, é que conseguiu apartar a invasão muçulmana na Europa. Então nós temos cristianismo por conta de Constantino, de Clovis, que tornou os bárbaros cristãos, e de Carlos Magno, que impediu que a Europa se tornasse muçulmana. Mas isso é cenas para o próximo capítulo. Eu acho que a gente pode encerrar aqui, Cleide, para a gente poder fechar nossa live nesse ponto, para deixar para abrir esses conteúdos na próxima quinzena. Certo. O próximo estudo vai ser dia 23. 23 de abril. Isso, 23 de abril. Se Deus permitir. Se Deus permitir. O Marcos de Carvalho, Cleide, ele está colocando aí que o pai de Constantino se chamava Constâncio. É verdade. Constâncio Cloro. E depois ele dá o nome do filho, Constâncio. Constâncio, Constante e Constantino, o filho. Sim. A gente tem um comentário aqui da Marinês também. Fico pensando no trabalho da espiritualidade junto a Constantino para que ele seguisse com o seu plano reencarnatório.
Na verdade, esse esforço existe em todos os governantes. Imagina hoje o esforço que está. Isso tem o tempo todo. Isso é o tempo todo para que isso aconteça. Não é só Constantino, não é? E ele, eu até posso dizer que ele ainda acertou muito em relação a outros que não acertaram quase nada, que tomaram o poder e se perderam completamente. Constantino ainda conseguiu fazer algumas coisas que foram producentes na síntese do seu governo. O Edito de Milão, então, permitindo o fim da perseguição, é um passo gigantesco, não é? Isso é fundamental. Agora, ele não agia sozinho. Se, de repente, no Concílio de Nicéia houve algumas desvirtuações ou desvirtuamentos, nós não podemos atribuir a ele essa responsabilidade, porque, na verdade, havia um colégio de autoridades definindo as verdades religiosas do cristianismo. Leide, Rafael, tem só mais uma perguntinha aqui, olha. eu ia falar só sobre Constantino. A gente não se dá conta de tudo que ele fez. Primeira coisa que ele fez, ele permitiu que o cristão tivesse a sua fé, porque o cristão era perseguido. Antes dele veio Diocleciano. E Diocleciano, além de perseguir, ele começou a determinar que os cristãos entrassem no exército, matassem a favor de Roma. Diocleciano começou a determinar que as escrituras fossem entregues, porque ele queria queimar todos os registros da presença de Jesus. Então, antes de Constantino, foi assim o ápice do problema. Com Constantino, agora vocês podem ter o seu culto, vocês podem se reunir livremente. E tem um outro detalhe. Passou-se a cobrar o imposto que o cristão era escorchado. Agora vocês vão pagar o mesmo que o cidadão romano. Agora nós não vamos queimar os seus locais de culto. Então foi uma mudança e tanto. Sim. A gente não se dá conta disso. Verdade. Rafael, tem mais uma perguntinha aqui, ó. E sobre a castidade das irmãs de caridade, quando foi? Não sei. A tradição diz que foi a partir da Ordem de São Bento, que é um pouquinho depois, século V, século VI, quando ele cria uma regra onde, se você se dedicar à família, à sua vida sexual, você não vai ter o seu tempo para cuidar de Jesus e das coisas da igreja. Quando aparece o dízimo? O dízimo é do judaísmo. Não é cristão. O Templo de Jerusalém tinha o dízimo, porque eles não tinham um sistema de assistência social. Então, o dinheiro do dízimo também era para atender os miseráveis, os famintos, as viúvas. Por isso que o óbolo da viúva é tão significativo, porque ela não tinha que doar nada. E ela doa, ela deveria só receber. Ela era viúva. Eu acho que acabou aqui, Elahá. Agora nós só estamos tendo bastante agradecimento. Estamos aqui com 310 pessoas nos assistindo. E nós vamos encerrando, né? Vamos agradecer a todos que esteve aqui com a gente. Então, tá Nosso bom. muito obrigado. Posso ler uma poesia? Sim. Vamos usar a poesia do Rafael como prece. Sim, ótimo, perfeito. Vamos. Eu escrevi uma poesia chamada Dor Amiga. Por quê? Porque tantas pessoas passando dificuldades familiares, dificuldades financeiras, dificuldades as mais diversas pelo mundo, que eu pensei em escrever sobre a dor. Dor amiga. Ó dor que me invade o peito e arrebata a alma. Mestre amiga, que me corrige os passos para a redenção, libertando o espírito dos vícios que agrilhou o coração. Por que ainda me perturbas e retira a calma? Se é a fé que me falta, eis-me novamente confiante, para vencer no mundo, suportando a minha cruz, que se torna leve quando carregada com Jesus, fazendo-me marchar sempre firme e perseverante. Ó dor,
Não tem quem exista sem te possuir, pois que teu maior propósito é nos fazer progredir, ensinando ao espírito velho os caminhos do amor. Sê tu, então, o pórtico de minha paz vindoura, trazendo-me um futuro de alegria duradoura, sob as bênçãos do Cristo, nosso amigo e bom pastor. Beijo grande, gente. Que Jesus nos abençoe. Beijo Até daqui a 15 dias. até o dia 23, se Deus quiser. E Ele quer.